Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréia Santos, de língua portuguesa. E conforme o combinado lá nos roteiros de estudos, nós vamos fazer a correção, ok? Do capítulo 8, sendo que agora da sessão recapitulando. Exatamente, vamos corrigir os exercícios de revisão, ok? Página 85. Todo mundo comigo lá na página 85. Vamos pegar os livros para acompanhar a correção. Vamos lá? Ok? Bom, pessoal, aqui na página 85, nós temos uns exercícios de revisão que irão falar sobre concordância verbal, né? Então, só para a gente fazer uma breve revisão, vamos ler aqui? O princípio básico da concordância verbal prevê que, via de regra, o núcleo do predicado verbal deve concordar em pessoa e em número com o núcleo do sujeito a que se refere. Bom, também temos aqui algumas regras de concordância verbal que se aplicam a casos específicos. Por exemplo, casos que envolvem pronomes indefinidos e interrogativos, os verbos dar, bater, soar e também o verbo haver e fazer, expressões com fração ou porcentagem, entre outros. Então, nós estudamos todas essas regrinhas, né, envolvendo concordância verbal, ok? Vamos então à correção agora? Exercícios de fixação. Vamos acompanhar aqui comigo? Vamos corrigir das páginas 85 a 87, ok? Vamos lá, número 1, é uma questão da Cisgran Rio, diz assim: assinale a opção em que a lacuna, né? Assinale a opção em que a lacuna pode ser preenchida por qualquer uma das duas formas verbais indicadas entre parênteses. Então, a resposta correta aqui, pessoal, do número 1, só poderia ser a letra C, ok? Uma porção de sabiás cantava na laranjeira ou cantavam na laranjeira, tá? Então, as duas respostas que estão dentro do parênteses, as duas respostas estão corretas, estão corretíssimas, ok? Podem marcar a letra C. Número 2, assinale a alternativa que completa corretamente e, respectivamente, as lacunas das frases que seguem. Então, eu tenho 6 frases aqui, vamos lá? Vamos acompanhar aqui a correção? À medida em que eu for lendo, eu já vou dizendo a resposta correta, ok? Bom, primeira frase. Eram 7:30 da noite, quando avistamos as luzes de Benfica. Segunda frase. São 130 quilômetros daqui até lá. Terceira frase. Hoje é dia 25 de dezembro. Quarta frase. Vamos lá? O 26 de dezembro de 1896 foi uma noite de glória para Manaus. Quinta frase. Ainda é 12:30. E sexta frase. 15 minutos é pouco para realizar a prova. Portanto, vocês deverão assinalar a opção de letra C, ok? Opção C, pode marcar aí. Resposta correta, opção C. Terceira questão. Nós temos aqui, né, uma questão da PUC, Rio de Janeiro. Vamos lá? Vamos ler o texto juntos? De um lado, a loucura existe em relação à razão, ou pelo menos em relação aos outros. Aos outros que, em sua generalidade anônima, encarregam-se de representá-la e atribuir-lhe valor de exigência. Por outro lado, ela existe para a razão, na medida em que surge ao olhar de uma consciência ideal que a percebe como diferença em relação aos outros.
A loucura tem uma dupla maneira de postar-se diante da razão. Dois pontos. Ela está ao mesmo tempo do outro lado e sob seu olhar. Do outro lado, dois pontos. A loucura é diferença imediata, negatividade pura, aquilo que se denuncia como não ser numa evidência irrecusável. É uma ausência total de razão, que logo se percebe como tal, sobre o fundo das estruturas do razoável. Sob o olhar da razão, dois pontos. A loucura é individualidade singular, cujas características próprias, a conduta, a linguagem, os gestos, distinguem-se uma a uma daquilo que se pode encontrar no não louco. Em sua particularidade, ela se desdobra para uma razão que não é termo de referência, mas princípio de julgamento. A loucura é então considerada em suas estruturas do racional. É um texto, retirado da revista História, da Loucura, na Idade Clássica, ok? Vamos lá? Bom, na página seguinte, nós temos, as questões referentes a esse texto que nós acabamos de ler. Letra A, vamos lá? Letra A, nós temos aqui a seguinte questão. Com relação ao trecho, abram aspas, a loucura tem uma dupla maneira de postar-se, diante da razão. Ela está ao mesmo tempo do outro lado e sob seu olhar, fecham aspas. Essa passagem se encontra nas linhas 4 e 5, ok? Faça o que é pedido a seguir. Bom, primeiro tópico aqui diz o seguinte, identifique o referente de cada um dos pronomes destacados, iniciando a sua resposta da seguinte forma. Então, o autor ele destacou dois pronomes, o pronome se e o pronome seu. Vamos lá? Então, vamos refazer aqui o referente, vocês vão completar agora, tá? O referente do pronome se, é a palavra loucura. E o referente, do pronome seu é a palavra razão. Esta é a resposta correta, tá? Do primeiro exercício da letra A. Vamos para o segundo exercício da letra A. O segundo diz assim, indique um conectivo que poderia ser empregado no lugar dos dois pontos, do sinal de dois pontos, Então, a resposta ficou assim, os conectivos que poderiam substituir, os dois pontos no trecho destacado são pois, vírgula, porque, vírgula, visto que, vírgula, uma vez que, ok? Ponto. Há entre orações uma relação de explicação ou de justificativa. Esta é a resposta correta do segundo exercício da letra A, ok? Letra B, vamos lá? Comprovando com dados do próprio trecho, explique por que o verbo distinguir foi flexionado na terceira pessoa do plural, em, abram aspas, a loucura é individualidade singular cujas características próprias, como por exemplo, a conduta, a linguagem, os gestos, distinguem-se uma a uma daquilo que se pode encontrar, no não louco, fecham aspas. Essa passagem, está lá nas linhas 8 a 10, ok? Então, a resposta correta a resposta correta da letra B ficou assim, o verbo vai para o plural, vírgula, pois o sujeito está no plural. Quem é o sujeito? Características próprias, ok? Esta é a resposta correta da letra B. Vamos agora para o número 4, nós temos aqui um texto também, tá? É uma questão da PUC do Rio de Janeiro, vamos lá? Vamos ler o texto? Platão defendeu entre aspas, o banquete, em Fedro, e em outros textos, a existência de um espírito místico ou furor enviado pelo céu, através do qual uns poucos eleitos se inspiravam, entre aspas, se inspiravam, dois pontos, abram aspas, as maiores bênçãos vêm por intermédio da loucura,
aliás, da loucura que é enviada pelo céu, fecham aspas, possuídas, assim, por visões transcendentais ou por conhecimentos transcendentais. Essas pessoas desfrutavam de uma, entre aspas, loucura divina que as elevava acima dos mortais. A concepção freudiana do gênio era bastante diferente. Não era uma dádiva dos deuses, né? Não era uma dádiva dos deuses, mas resultado dos processos do inconsciente. Não vinha de cima, mas de dentro, das profundezas. A arte e a habilidade artística, mais que a inspiração, eram consideradas a marca do artista ou do escritor. E as estruturas, né, de patronagem do mundo das letras tradicional proviam fortes argumentos a favor da conformidade social, em vez, né, de excentricidade do artista. Isso não quer dizer que a imaginação e o gênio, né, e o gênio visionário estivessem em baixa em terrenos críticos. Mas a teoria clássica, modificada pela psicologia empirista do iluminismo, insistia em que a imaginação não deveria ser obstinada, né, idiosincrática e visionária, mas residir na sólida formação dos sentidos e ser temperada pelo juízo. O verdadeiro gênio era um impulso orgânico, saudável, para a combinação das matérias-primas da mente. É um texto de Roy Porter, ok? Então vamos lá, letra A. O enunciado diz assim na letra A. A palavra que, em destaque, né, o que, apresenta comportamentos distintos nos trechos em destaque. Estabeleça a diferença entre os dois empregos. Então, o primeiro diz assim, abram aspas, essas pessoas desfrutavam de uma loucura divina que as elevava acima dos mortais. Fecham aspas. Bom, essa passagem, né, está nas linhas 4 e 5. Então, a resposta correta, né, dessa passagem, vocês vão colocar aí, a resposta é a palavra que é um pronome relativo, introduzindo uma oração adjetiva e substituindo, né, o termo loucura divina. Esta é a resposta correta, ok, pessoal? Foi o primeiro exercício da letra A. Vamos lá? O segundo agora, vamos ver aqui, abram aspas. Isso não quer dizer que a imaginação e o gênio visionário estivessem em baixa em terrenos críticos. Fecham aspas. Então, o autor destacou a palavra que também, tá? Bom, essa passagem está lá nas linhas 12 e 13. Então, a resposta correta ficou assim. A palavra que é uma conjunção integrante, né, vírgula, que liga a oração principal à oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ok? Vamos agora para a letra B de bola. Letra B. Mantendo o mesmo sentido, reescreva a passagem a seguir de acordo com o que é pedido. Então, a passagem é a seguinte. O iluminismo endossou, coloquei vamos acompanhar aqui. O iluminismo endossou a fé na razão. Durante a segunda metade do século XVII, passou-se a criticar, condenar e massacrar qualquer coisa que fosse considerada irracional. Bom, use o verbo efetuar no lugar do verbo passar. Depois, substitua cada um dos verbos destacados pela forma nominal correspondente no plural. E terceiro, faça outras modificações que julgar necessárias em função das alterações propostas. Então, vamos lá? Vamos acompanhar a resposta correta? Então, vamos lá. Bom, o iluminismo endossou a fé na razão. Durante a segunda metade do século XVII, agora vocês vão acompanhar, vocês vão escrever aí.
efetuaram-se críticas, vírgula, condenações e massacres de qualquer coisa, reticências. Só isso, ok? Esta é a resposta correta, pessoal. Vamos agora para o número 5. Nós também temos aqui uma questão, né, adaptada da PUC. Vamos lá? Responda ao que se pede. Letra A. E não importava se a viagem durasse semanas, meses ou anos. Interessava relatá-la e assim se inscrever na tradição do gênero. Bom, o enunciado está pedindo: determine a diferença que se estabelece entre os dois empregos da palavra se. Bom, a resposta correta ficou assim. O primeiro se, né, é uma conjunção integrante. Introduz uma oração subordinada substantiva e indica sentido de possibilidade. Ponto. O segundo se é pronome pessoal oblíquo reflexivo, ok? O segundo se é pronome pessoal oblíquo reflexivo. Só isso, ok? Essa é a resposta do número 5, pessoal. Da letra A, né? Agora vamos para a letra B. Dá-lhe o sol, quando muito os pontos cardeais, e a terra só lhe prende a atenção. Bom, o enunciado está dizendo o seguinte: explique por que o verbo dar encontra-se flexionado na terceira pessoa do singular. Resposta correta, vamos lá? O verbo dar está na terceira pessoa do singular para concordar com o sujeito o sol, ok? Sexta e última questão, vamos lá? Atendendo à norma padrão, reescreva o período a seguir, substituindo as lacunas por uma das palavras que está entre parênteses e justifique. Então, vamos lá? Eu já vou ler, né, o texto, já atribuindo a resposta correta, que está dentro do parênteses. Vamos lá? Vamos lá? Bom, só para dar um exemplo, existem países em que o escritor é um profissional reconhecido pelas leis, que o amparam. Vou repetir. Só para dar um exemplo, existem países em que o escritor é um profissional reconhecido pelas leis, que o amparam. Na Inglaterra, as editoras têm, ok, pessoal? Só que esse tem é com acento circunflexo, ok? Que está no plural, ok? As editoras têm que mandar um livro para cada biblioteca do país quando ele é publicado. Bom, a forma existem, né? O verbo concorda com o sujeito países, ok? Por isso que se encontra no plural. A forma do pronome o refere-se, né, ao escritor e a um profissional, ok? E é o objeto direto. Já a forma verbal tem, com acento circunflexo, concorda com o sujeito as editoras, né, que se encontra no plural. Ok, pessoal? Bom, encerramos aqui a nossa correção, ok? Não esqueçam de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários, para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês, ok, meus amores? Bom, fiquem todos com Deus, ok? Bom descanso, bons estudos também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até lá. Tchauzinho, pessoal.